Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira e a gente ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você. Nesse dia 31 de julho de 2024, a gente fechando o mês aqui de julho e você acompanhando a nossa programação e sempre ligado aí no Rede Verdade para acompanhar nossas conversas, entrevistas aqui sobre assuntos que lhe interessam e hoje especialmente para você que é aposentado, pensionista da Prefeitura de João Pessoa, aqui do município de João Pessoa, porque a minha convidada é a advogada, superintendente do Instituto de Previdência do município de João Pessoa, a doutora Caroline Agra, que vai bater um papo aqui com a gente, falar um pouco sobre o trabalho aí do IPM e, naturalmente, qual é o cenário, qual é o diagnóstico hoje dos aposentados aqui em João Pessoa, no caso da Prefeitura da capital. Doutora Caroline, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, viu, nessa quarta-feira aqui no Rede Verdade. Primeira vez, né? Isso, boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Você está no IPM desde quando? Desde que o prefeito Cícero Lucena assumiu? Estou como superintendente do IPM desde janeiro de 2021. Exatamente. E aí já consegue me fazer assim, um diagnóstico, mas antes, eu queria até contextualizar para quem está acompanhando, até onde vai o limite da atuação do Instituto de Previdência do município, até sobre o aspecto de que todo município não tem, nem é toda cidade que tem um instituto próprio de previdência, não é isso? Não, nem todo município tem instituto próprio de previdência. O município de João Pessoa instituiu seu instituto desde 1984, abril de 1984, e atualmente o instituto atua na área de gerenciando as aposentadorias e pensões. Certo. Apenas isso, né? Certo. Existe, às vezes, E quando a gente diz apenas, não é nem apenas, é uma complexidade. Mas porque existe uma confusão com o regime geral, que também gerencia as licenças doenças, licenças médicas, os programas assistenciais, mas os regimes próprios são específicos para aposentadorias e pensões. Vamos lá. E aí, por que, antes de descer mesmo a questão do IPM em João Pessoa, por que algumas cidades têm e outras não têm? Para entender, é benéfico para a cidade ou é por tamanho de população? Como é isso? Outrora era possível que o município instituísse seu regime, já não é mais. Então, depois da emenda constitucional 103, aqueles municípios que não instituíram seu regime próprio não poderão mais fazê-lo. Então, é benéfico para o Instituto porque a gente nós podemos gerenciar a Previdência dentro da realidade do seu município, né? Com legislações específicas e com atuações mais assertivas para os servidores daquele município. Quem não tem, o município que não tem, o servidor está vinculado ao regime geral. Ao regime geral. E nesse caso você consegue ter um olhar muito mais específico. Isso, a gente tem um olhar voltado especificamente para a situação, para a realidade do nosso município. Do município. E qual é a realidade, vamos lá, primeiro para a gente entender o tamanho dessa folha que vocês gerenciam aqui em João Pessoa. Nós temos hoje 7.890 entre aposentados e pensionistas, pouco mais de 6.300 aposentados e pouco mais de 1.500 pensionistas. É uma folha que totaliza mais de 30 milhões de reais 30 milhões de reais por mês, a prefeitura o Instituto tem que garantir desse pagamento. Isso, exatamente. O Instituto junto com a Prefeitura. A Prefeitura tem dois fundos, né? Nós optamos, em 2013, optou-se pela segregação de massa. Então, existe um fundo financeiro, que é um fundo que é fechado, ninguém mais entra nesse fundo. São aqueles servidores que entraram no município até 31 de dezembro de 2009. E esse fundo, ele é deficitário por natureza e ele é custeado pela Prefeitura. E existe um fundo previdenciário, que é um fundo de quem entrou no serviço público municipal a partir de janeiro de 2010. Esse fundo, sim, ele é superavitário e a nossa administração é voltada para manter o superávit e a garantia do pagamento dessas aposentadorias e pensões num lastro de 75 anos. Então, quando a gente fala em administrar a Previdência, eu devo garantir que a Prefeitura tenha dinheiro para pagar esses aposentados durante 75 anos. Então, se a gente puder, assim, para quem está nos acompanhando, dizer assim, a Prefeitura de João, o Instituto de Previdência do município de João Pessoa, né, ligado à Prefeitura de João Pessoa, tem recursos para garantir hoje tem recursos para garantir esse pagamento sem nenhum prejuízo, nenhuma ameaça de atraso ou de não pagamento nesse sentido? Temos. Hoje somos um fundo superavitário, depois da reforma da Previdência, né? Porque
Quando nós assumimos, não era essa situação. Não era? O fundo previdenciário, Certo. ele era deficitário. Olha só. Ele estava deficitário Qual em era pouco o mais de rombo? 150 milhões de reais. 150 milhões de Isso. reais. Quando a gente, com a reforma da Previdência que nós fizemos em 2021, logo que assumimos a gestão, fizemos a reforma da Previdência, esse fundo passou a ser superavitário em mais de 190 milhões de reais. O que isso quer dizer hoje? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu trouxer todas as pessoas que poderiam se aposentar em 75 anos para hoje, se eu fosse pagar todo mundo hoje, eu teria dinheiro para pagar a folha de hoje e sobraria cerca de 190 milhões de reais. Certo. Então, esse uma trabalho boa que tem que ser margem feito. de segurança. É uma boa margem de segurança. Agora, eu quero lhe perguntar, doutora Caroline, essa questão da Previdência, aí no caso do IPM e no geral, esse problema de déficit, ele é muito mais gerado pela realidade antes da reforma da Previdência, que de fato colocava, enfim, muito mais gente contribuindo com menos tempo para a aposentadoria, ou era má gestão, ou as duas coisas. Você liga, era de fato, o Brasil tinha um desenho que precisava ser alterado, e além disso, tem gestão também nisso. A gente pode dizer que é um problema multissetorial, né? A Previdência ela foi criada como sendo um sistema assistencial, depois é que ela passou a ser contributiva, e a inversão da pirâmide de natalidade do país também mudou. Hoje a gente tem mais pessoas idosas e idosas por mais tempo, né? Então, ou seja, recebendo mais pessoas recebendo do que contribuindo em alguns RPPS. E também a gente não pode deixar de olhar para o lado da gestão. Então, é um conjunto de fatores. A gente tem que pensar que a Previdência ela é uma ciência, ela não é uma ciência estática, né? Ela é uma ciência viva, eu gosto de dizer assim. Então, sempre precisarão existir reformas e esse olhar. Por quê? Porque a sociedade muda ao longo dos anos. E com essa mudança na forma de viver, na taxa de natalidade, na taxa de mortalidade da população, é preciso ter esse olhar para a Previdência e ir atualizando de acordo com a mudança da sociedade. E foi importante, então, na sua visão, foi muito importante a questão da própria reforma da Previdência. Necessária. Para poder sustentar aquilo que seria, muitos analistas previam uma verdadeira quebradeira. Um verdadeiro rombo, exatamente. Extremamente necessário. Haja vista a situação do nosso município, né? A gestão anterior optou por não fazer a reforma. Você pensar que a reforma nacional foi em 2019. A emenda constitucional 2019. Você vai regulamentar aqui. A gestão anterior optou por não regulamentar no município e em 2021 nós tínhamos um déficit de 150 milhões de reais. Olha só. Então, se não tivéssemos feito, até quando, como era que ia parar esse déficit, né? Então, fazer a reforma foi uma medida corajosa da nossa gestão e que com muito pouco tempo de gestão entendemos isso, que era preciso fazer essa reforma. E transformamos um déficit de 150 num superávit de 190. Que bacana. E aí vocês conseguiram, eu acompanhava muito a necessidade que os IPMs têm no Brasil como um todo de garantir certificados pelo Ministério da Previdência, pelo Ministério da Previdência, de regularidade, para que possa funcionar. Uma alteração que teve na ciência previdenciária no país como um todo foi uma maior atuação e cobrança do Ministério da Previdência e dos tribunais de conta em relação às gestões dos seus regimes próprios, né? Instituiu-se esse certificado, que chama Certificado de Regularidade Previdenciária, onde nós temos mais de 35 itens, Luiz, que mensalmente ou bimestralmente nós temos que enviar toda a parte legislativa, todos os benefícios que são concedidos, toda a parte financeira, tudo que acontece contábil, financeiramente, atuariamente e na parte legislativa é informado ao Ministério. E o Ministério dá um ok, dá um selo. Esse município, é importante frisar que o certificado de regularidade previdenciária não é um certificado do IPM, é um certificado do município de João Pessoa. Ele é emitido a cada 6 meses, você vê como é curto o prazo. E esse certificado permite que o município receba seus convênios federais, convênios e verbas federais. Então, o município que não tem o certificado de regularidade previdenciária se encontra numa situação extremamente difícil, porque sem receber seus convênios e verbas, tantas obras que nós temos hoje em nossa cidade estariam paradas, né? Você falou que tem um dos dois fundos, o primeiro, o inicial, que já nasceu deficitário, a prefeitura precisa fazer um aporte mensal para garantir esse pagamento. Isso. De quanto é esse aporte e quando é que isso acaba? Porque alguém pode dizer, eu estou num dos fundos que
que é deficitário, isso vai dar problema, tal. Não. Como é que é isso? Quando é que ele acaba e quanto a prefeitura aporta A prefeitura aporta em torno de 20 milhões de reais 20 por milhões mês. Tem que colocar, tirar da prefeitura e colocar lá. Existe um compromisso muito grande da gestão atual de honrar com esse pagamento. Nunca houve nenhum atraso, não há o menor perigo de ter. É um compromisso da gestão. E esse fundo ele cresce, ele tem uma curva ascendente até 2038. Em 2038 ele estagna e a partir de então ele começa a descer. Tem todo um planejamento. Exatamente. Existe todo um planejamento atuarial, é a ciência atuarial que nós temos um servidor concursado no nosso Instituto Atuário e uma empresa contratada que presta consultoria. Então a gente faz todo esse planejamento atuarial para que não haja surpresas nem para a prefeitura, que vai ter que desembolsar esse valor, e nem para os servidores. Então a gente pode garantir aos servidores municipais de João Pessoa, tanto os que fazem parte do fundo financeiro, como aqueles que fazem parte do fundo previdenciário, que eles estão numa situação saudável. Que bacana. Agora, com base nesse mapa que vocês têm, desse acompanhamento, o que você pode dizer, assim, primeiro, por ano, só para a gente ter uma ideia de quantos aposentados a prefeitura homologa por ano aqui em João Pessoa, você já consegue ter aproximado esse registro, só para a gente ter esse tamanho, se você vislumbra que na administração municipal aqui em João Pessoa existe ali um universo muito grande de gente que vai se aposentar esse ano, no próximo ano, porque isso está muito ligado à necessidade da prefeitura realizar concurso e colocar gente nova aí no serviço, né? Isso aí é exatamente o planejamento atuarial do plano de benefícios, né? Nós aposentamos pouco mais de 1.300 pessoas desde o início de nossa gestão para cá. Contando tudo. Contando os 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, pouco mais de 1.300 entre aposentadorias e pensões. Existe sim um estudo atuarial, existe para que esse plano atuarial seja vinculado ao plano de concursos que a prefeitura vai fazer. Então, existe uma equipe, a gente está sempre reunido com o secretário de Finanças, com os secretários envolvidos, que têm servidores efetivos, né? Saúde, educação, todos os secretários. Então, é um trabalho em conjunto. Previdência é uma ciência que adentra em todos aqueles órgãos que têm servidores efetivos. E, na verdade, uma informação importante para a prefeitura também se planejar na entrada, né? E aí, pronto, você já chega no momento aqui que você consegue dar até uma manchete que até não estava nem esperando, que é... Nós temos, então, com base nos estudos, quais são os sinais que o IPM dá para a prefeitura das áreas que mais necessitarão de contratação para frente, né? Não é para agora, mas para frente. Isso, a gente faz anualmente um plano atuarial e esse plano atuarial é apresentado mostrando quais são as áreas que vão ter maior impacto. Sempre a educação, porque é a área onde nós temos uma maior massa no nosso município atualmente. Professores, né? Para professores. Professores, exatamente. Que inclusive tem um tempo menor de trabalho, né? De tem contribuição. Um tempo menor, né? de trabalho, exatamente. Mas em todas as áreas são observadas e também é um destaque, um diferencial da nossa gestão, onde a cada concurso que vai ser feito antes, ou a cada plano de carreira que vai ser, que o prefeito pretende passar para os servidores, ele antes consulta o Instituto, verifica se o Instituto tem condições financeiras de absorver aquele novo plano de cargo, carreiras e salários, se o Instituto tem condições de absorver aqueles novos servidores, qual é a área. Então, existe essa consulta prévia ao Instituto, e a gente emite um parecer e, com base nesse parecer, aquela secretaria faz seu planejamento. Voltando também a essa parte de planejamento, nós demos início na nossa gestão num plano de educação previdenciária. Inclusive, ganhamos um prêmio nacional de inovação previdenciária com esse plano. Hoje, essa escola previdenciária ela funciona virtual, mas nós temos planos de estender para ela ser presencial, que são cursos e treinamentos voltados para os servidores ativos. A gente precisa passar a cultura, e essa é uma preocupação da gestão, de que o servidor ativo precisa se preocupar com sua aposentadoria e precisa planejar a sua aposentadoria. Então, dentro desse norte, desse corpo de educação previdenciária, nós criamos a cartilha previdenciária, né? Atualizamos a cartilha previdenciária com todas as novas regras, está no nosso site. No nosso portal, nós temos vários vídeos de educação financeira, que a gente sabe que tem uma queda de renda, de opções do que fazer relacionadas à saúde, exercícios físicos.
e nessa área. E também lançamos há pouco tempo a calculadora previdenciária, que também foi uma grande inovação dentro do nosso site. Ou seja, porque muita gente tem muita dúvida, né, sobre isso e pergunta quem, pergunta na esquina, pergunta um amigo, pergunta um parente. Você está dizendo que o IPM, se o servidor quiser bater na porta do IPM, ele vai encontrar ali uma consultoria, uma assessoria ou um repasse de informações para que ele clareie um pouco a cabeça dele. Isso, exatamente. E dentro do nosso portal ele encontra a calculadora, onde ele coloca as informações dele. Automaticamente já quando consegue... ele passou no concurso, qual é o cargo que ele ocupa, a idade que ele tem, e aquela calculadora já dá um retrato de quais as regras que ele se enquadra para a aposentadoria, se ele já adquiriu o direito, quanto tempo falta para ele adquirir a data. Bacana. Qual é? Tem um endereço lá no Instituto de Previdência Municipal? No site www.ipmjp.gov.br. Muito bacana saber disso. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Se você quiser deixar nesse bloco a informação de quantas vagas o IPM está supondo que devem ficar para a prefeitura fazer concurso, se você quiser dizer nesse bloco, você diz nesse bloco, senão você diz no próximo bloco. Ele vai rapidinho para o intervalo comercial aqui e volta conversando com a doutora Caroline Agra, ela que é superintendente do Instituto de Previdência do município aqui de João Pessoa. Um minutinho só e a gente retorna.